A paz, tudo bem? Eu sou o pastor Fernando Monte e nós estamos dando início a uma série baseada em Oséias, né, capítulo 10, outros textos também que nós vamos estar falando, mas o campo de pouso é o tema da nossa série, né? Aquilo que Deus faz antes da chuva. Um texto que eu quero ler com você, para a gente começar aqui, é Oséias capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já sentiu que Deus parou coisas na sua vida, mas não explicou por quê? Aquela sensação de que parece que Deus nos abandonou, mas na verdade, baseado nesse texto que a gente está começando a ler, a gente pode entender que há muitas vezes da parte de Deus o preparativo de um solo, né? Talvez nós vamos falar sobre um tema que talvez não você não goste muito, que é o pouso espiritual. Mas o que é esse pouso espiritual, né, pastor? Existe, eu acredito que você vai concordar comigo, que exista um tempo em que Deus não manda plantar, ele manda preparar a terra. E há uma dificuldade, eu não sei você, mas eu pelo menos, quando Deus nos manda avançar é muito bom, mas quando Deus nos manda parar para nos preparar, aí não é tão bom, na verdade. E é interessante que o tempo necessário que vai definir o que vamos viver após esse preparo vai depender em grande parte do quão preparado estará o solo e, para o preparo desse solo, o tempo devido que foi dado para que esse solo, que no caso é o nosso coração, o pouso espiritual, né, possa estar pronto ou possa ter dado o tempo devido para que esse solo se prepare. Ah, mas o que é pouso, o campo de pouso, né? O campo de pouso, em uma, talvez uma explicação um pouco mais básica e rápida, é uma modalidade que os agricultores usavam nos tempos bíblicos e ainda se usa. Se você der um Google aí, um chat GPT, você vai encontrar essa informação, que é quando o terreno foi muitas vezes é, semeado, colhido, e de repente há a necessidade de deixar aquele campo descansar para que ele possa recuperar os seus nutrientes, recuperar a qualidade que ele tinha e então ser feita uma nova semeadura. A expressão é campo de pouso, né? O tempo necessário, porque quando Deus para os ciclos, para projetos, para relacionamentos, não é porque Deus está nos punindo. Por vezes há necessidade da parte de Deus de fazer com que a gente literalmente pare e encerre ciclos e não retome ou não inicie um novo ciclo logo em seguida. É sobre isso que, em linhas gerais, o texto está se referindo, né? Porque a terra que nunca descansa, ela perde a capacidade de gerar vida. Guarde isso no seu coração. O terreno que não tem um tempo devido de descanso, de repouso, de retomada desses nutrientes, desse coração que precisa ser curado, mas não só ser curado, mas ser reposicionado, e então somente então depois disso ser capaz de contrair um relacionamento, contrair às vezes um projeto, dar um novo passo na carreira, entre tantas coisas da vida, né? Quando a terra não descansa, ela nunca descansa, ela perde a capacidade de gerar vida. Então, às vezes, o plantio que Deus, por assim dizer, faz parar, tem como fundamento, tem como objetivo o retorno ou a restauração da fertilidade. Sabia que quando você percebe às vezes esse ponto de
esterilidade espiritual, parece que as coisas não estão acontecendo. É como se você tivesse um tipo de platô na sua vida espiritual. É necessário, esse texto faz todo sentido para você que tem pensado dessa forma, porque possivelmente você esteja nesse campo de pouso, ou possivelmente Deus esteja convidando você para estar, se deixar descansar devidamente, né? O texto fala, esse versículo 12 fala sobre semear injustiça, né? Ou seja, sobre a qualidade dessa semente que está sendo jogada, né? Tem gente colhendo cansaço porque plantou motivações erradas. Tem gente que está colhendo vazio porque plantou para si mesmo. Então, olha só que interessante, não basta apenas termos um terreno adequado, temos que ter a semente adequada, ok? Há uma série de conexões que a gente possa fazer, né? Porque Deus só faz chover sobre sementes que estão apontando para Ele. Então, uma pergunta que é sugerida aqui nesse ponto é: quais frutos você está colhendo? Será que esses frutos eles apontam para um lugar que está realmente levando ao Senhor? Ou será que a gente tem tentado colocar Deus ou tentado trazer chuva de Deus para o nosso terreno desgastado? Porque às vezes a gente está fazendo oração, né? É, querendo que Deus faça florescer ou que Deus faça frutificar algo que não nasceu nele, sementes que não foram geradas a partir dele. Nem toda colheita ruim vem do diabo. Algumas colheitas ruins são apenas frutos de sementes erradas. Eu vou repetir para você guardar. Nem toda colheita ruim vem do diabo. Às vezes você escolheu as sementes erradas. Sementes erradas falam sobre esse é, ponto de discernimento, né, de que você tem o coração, que seria o terreno, e por vezes você é, idealiza um passo, idealiza determinadas mudanças na sua vida, e aí são as sementes que você vai lançar sobre o seu coração. E como a gente está conversando aqui, por vezes essa semente é ruim. E ela vai gerar uma colheita ruim. Porque também, somado a um terreno que não descansou, não precisa nem falar sobre o resultado que possa ser. Talvez seja a sua situação, né? Arar significa rasgar o solo. E espiritualmente falando, nós estamos mexendo em áreas profundas. Investigar o coração, confrontar motivações, expor intenções escondidas, às vezes dói, eu sei que dói. Eu sei que dói, mas dói porque o solo endurece. Imagina, pegando essa analogia do solo sendo arado, como se o solo tiver amolecido, devidamente nutrido, é mais fácil de arar, sim ou não, né? É mais fácil de arar. Mas quando o solo não descansou, não foi devidamente cuidado, não teve esse campo de pouso estabelecido sobre ele, o solo seca, enrijece, e aí para você arar esse solo, naturalmente fica um pouco mais complicado, né? A boa notícia, irmãos, é que Deus não rasga o solo para destruir, ele rasga para preparar. Essa é uma boa notícia. Quando Deus rasga o coração, ele não está destruindo, ele está preparando. Isso é maravilhoso. E existe uma parte muito séria sobre isso, porque às vezes o nosso coração está ferido, mas não foi Deus quem causou. E isso é interessante você parar para pensar. Eu estou ferido, mas a pergunta mais importante, para além da percepção da ferida, foi Deus que causou essa ferida? Às vezes são feridas causadas por rejeição. Rejeição fala sobre ajustes necessários na identidade, frustração, orgulho ferido, expectativas humanas.
essas feridas geram endurecimento, mas quando é Deus que fere, ele sempre cura. A ferida que Deus provoca sempre vai gerar fome por ele. A diferença é simples: quando Deus fere, ele cura, mas quando o mundo fere, ele endurece. E interessantemente pensar sobre essa perspectiva, que Deus só faz chover sobre aquilo que busca a glorificação dele. Quando Deus fala sobre o versículo 12, que é o nosso tema aqui, que ele faz, vou repetir o texto: semeie a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. A chuva espiritual não vem da aprovação das pessoas, não vem do status espiritual. Lembre-se disso. Não vem do nosso esforço humano. Ela vem quando o nosso coração está alinhado. Então não adianta orar por chuva de justiça, e não confunda justiça com justiçamento ou justiça com vingança, são coisas diferentes. Não adianta pedirmos justiça, abrindo um parênteses aqui no nosso estudo, justiça do ponto de vista bíblico fala sobre a justa medida, o equilíbrio de Deus sobre cada coisa. A justa medida para cada coisa. Justiça não é punição. Então, quando ele está falando sobre fazer, sobre semear a retidão, semear em justiça, né? E aí é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Ele está falando sobre o fruto, né, que é gerado do tipo de semente que semeamos. Então, quando pensamos ou estamos pedindo para Deus justiça ou chuva sobre o solo que não está preparado, sobre o fruto com base em uma necessidade de exibição de status espiritual, ou sobre chuva com base no esforço que tivemos, ele não vai chover. Pelo menos não chuva de Deus, né? Pelo menos não chuva de Deus. A chuva de Deus não cai em qualquer solo, ela cai no solo preparado. É claro que quando nós estamos falando sobre isso, talvez você pense assim: poxa, então eu tenho que estar perfeitamente alinhado para que tudo aconteça. Não é necessariamente essa a questão, porque Deus não busca perfeição, ele procura um solo preparado. E aí talvez você esteja perguntando assim: tá, pastor, ok, entendi até aqui tudo que você está falando, mas e agora? E aí eu vou te falar algumas coisas. Talvez você esteja num ciclo, num tempo em que as portas fecharam, ciclos terminaram, emoções estão sendo confrontadas, ou Deus parece silencioso. Talvez isso não seja rejeição, talvez isso não seja necessariamente pecado, talvez seja só a necessidade do pouso, de você permitir que esse campo de pouso seja estabelecido na sua vida. Talvez Deus esteja dizendo: eu não estou tirando fruto, eu estou preparando o seu coração para viver realmente dentro do propósito que eu tenho para você. Amém? Isso é muito poderoso, irmãos. Essa mensagem, quando o Senhor falou comigo, ela trouxe chaves assim que destravaram bastante. Então não resista ao processo. Permita que Deus are o solo do seu coração. Permita que Deus possa instruir você e trazer discernimento para que você consiga entender quais são as sementes adequadas que possam ser semeadas no seu coração. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas com o diabo, com o espírito, com isso que está causando, que é perseguição. Não, às vezes você está só semeando sementes erradas. Às vezes você não está deixando a terra descansar. Amém? Eu quero orar com você. Você pode orar comigo?
Senhor, nós pedimos a tua graça, Jesus, obrigado por esse tempo. Eu quero orar por cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, nesse momento, e que o Senhor possa contemplar o coração, esse solo não arado do coração, Senhor, de cada um de nós. Às vezes o coração está endurecido por tantas batalhas, tantos problemas, tantas situações, mas nós cremos, Jesus, que a tua palavra, ela é essa espada cortante que produz a ferida, mas produzida pelo Senhor é uma ferida que será curada. E eu quero declarar sobre cada pessoa que está vendo esse vídeo que ela possa também ser curada por parte do Senhor. Se necessário ser ferida pelo Senhor, mas ferida pelo Senhor, ela também será curada. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Não esqueça, nós estamos no primeiro vídeo dessa série. Toda semana, na segunda-feira, sai vídeo novo no canal. Tá? Esteja orando por nós estamos retomando aí essa movimentação no YouTube, nas redes sociais. Se você ainda não me segue no Instagram, veja aqui na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo se ele fizer sentido para você, se ele tocou o seu coração, se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem também. Deus abençoe você e até semana que vem, se o Senhor assim permitir.